Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje recebo aqui novamente, retornando aqui, o Dr. Renato Pinheiro. Bem-vindo, Dr. Renato. Retornando a casa, Muito- sempre um prazer prazer é todo nosso. tentar colaborar aqui, porque o tema é importante, é relevante, e eu sei que o objetivo aqui do programa é trazer informação. Sempre, sempre. Da última vez você falou aqui sobre os desafios aí da reforma tributária, né? Permanece. Que permanece, não sabemos onde é que vai chegar essa reforma tributária, porque vai depender até do espectro político aí, quem ganha eleição, quem não ganha. Sim, O Lula vai manter. O Flávio diz que se ganhar vai mudar tudo. tem corrente, não digo do espectro político, mas tem corrente crítica, tanto gente que defende a manutenção e gente que sustenta que será inviável a reforma tributária da maneira que ela está posta. Eu vejo da seguinte forma. A reforma, quando eu vi essa reforma tributária, eu lembro bem naquele negócio dos fiscais do Sarney. O Sarney, que ele colocou? Ele colocou todo cidadão para fiscalizar os preços no mercado. Eu me lembro disso. Você lembra disso? Mas me lembro disso. Então, agora essa reforma tributária, parece que o governo está transformando todo mundo em fiscal de imposto, obrigando todo mundo a pedir nota fiscal, de uma certa forma, poder compensar a questão dos impostos, se a pessoa vier para o lucro real, porque no lucro presumido vai ser complicado. Voltando um pouquinho, então, antes da gente Entrar no tema de hoje. Mas a reforma tributária ela traz essa característica por conta de alguns itens que são objeto da reforma. Por exemplo, o split payment. Então você falou do creditamento, de quem é do simples, de quem é do lucro presumido. Isso vai ser totalmente relevante na hora de que uma empresa que é contratante vai contratar o seu fornecedor. Então, dependendo do regime que o cara ele estiver, simples nacional, o outro é lucro presumido, não vai ser tão vantajoso para quem vai contratar, porque ele não vai aproveitar crédito. Então, por isso acaba tendo existindo essa necessidade de fiscalização. Esse negócio da pessoa te pagar e já receber só o líquido na conta. Pensando como as factories vão operar agora. Isso porque eu não aí. consigo entender, estava discutindo ontem sobre isso. Porque vai tributa na operação. E não é assim que vai descontar 5%, vai descontar 20% e lá vai fumaça. A gente tem um problema sério também, uma insegurança jurídica gigantesca, porque não se sabe qual será a alíquota ainda. Então a gente permanecemos aguardando a alíquota. Existe uma expectativa de quanto que será o valor redondo, né? E só que todo mundo na expectativa. Na verdade, todo mundo brigando pelas suas alíquotas, né? Na verdade, o que eu estou vendo é uma CPMF tributária. Se a gente for pensar por esse lado. CPMF tributária. Porque a CPMF era aquele taxinha de 0,38% sobre o dinheiro, todo mundo reclamava de pagar. Que era provisória e virou permanente, né? Que é permanente entre aspas, né? Pelo tempo que ela durou, ficou permanente durante todo aquele tempo. Na verdade, quando se criou, se chamava IPMF. Mas não podia, porque ele não pode. Porque era um imposto de verdade. Esse nome contribuição já vem depois, quando retornou, porque ela é uma contribuição, tem que ter finalidade específica, exatamente, uma situação específica. Ela não é imposto porque o imposto não é vinculado. Mas ela começou sendo IPMF, depois que adotou esse nome de CPMF. Por conta da vinculação. Que aí é tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a previdência, tantos por cento não sei para quê. A ideia era daquele médico que virou ministro, o Adib Jatene, grande cardiologista, que ele foi ministro da Saúde e ele queria alimentar o sistema de saúde com algum imposto carimbado, mas aí enganaram ele, pegaram o imposto do IPMF, jogaram para tudo. Porque você sabe, Anísio, que quando aquela ideia geral, você paga e o cara anda com o seu carro na rua e passa por cima de um buraco. Fala, pô, mas que absurdo, eu pago imposto e como é que eu pago IPVA e como é que tem buraco na rua? Porque imposto não tem vinculação. Então, imposto não, a pessoa não entende isso aí, o cidadão não entende isso. Ele acha que o IPTU é para coisa da rua, da calçada. Exato. O IPVA é coisa do asfalto. Ele não pode, por isso que deixou de ser IPMF para CPMF. Exatamente. Então, é bom que o nosso telespectador aprenda
a palavra imposto vai para uma vala comum. Exato. É essa a definição, não exatamente. importa o nome que tenha. Imposto vai para o caixa do governo, ele faz o que quiser. Ele usa da maneira que lhe convém. A palavra, a contribuição, não. Ela convém ao governo. Ela é para fato determinado. Sim. Fato determinado. Então, na época tinha a CPMF, 0,38, eu lembro bem disso aí. Teve várias, mas a última que prevaleceu foi essa, 0,38. Cada operação bancária que se fazia debitava-se 0,38%. E esse dinheiro era repassado para o governo para essa finalidade específica. Porém, ela não foi renovada, porque tudo isso aí é político às vezes. Sim. E aí, agora, volta a reforma tributária, com esse nome aí, como é que é esse procedimento? É o split payment. Split payment. Que é um pagamento, ele vai ocorrer no momento da operação. Então, ou seja, mas na verdade o governo pega o dele na hora que a transação bancária acontece. A gente já discutiu sobre isso, porque, por exemplo, imagina que eu sou um fornecedor e eu vendo, faturei meu produto. Então eu entrego, emito a nota no momento da operação e vou receber lá, 60 dias depois. Pode ser que eu não receba nesse intervalo de tempo. Pode ser que qualquer imprevisto aconteça. Porque você vai ter que apresentar as outras notas para compensar o crédito. Sim, exatamente. E o governo não vai te pagar na hora. Não, e o problema é o seguinte, o problema é que hoje, da maneira que ela está posta, antes da aplicação do split payment, o lançamento do crédito, eu declaro o valor da operação e eu posso eventualmente não pagar durante um determinado período de tempo, porque um imprevisto pode acontecer no caixa da empresa. Só que como é que vai acontecer agora? Acontece que o governo também, quando ele tem que te reembolsar de alguma coisa, senta e espera. Sim, precatório. Exatamente. É o caso daquele empresário aí, o Sidney, da Ultrafarma. Sidney Oliveira. Ele tentou negociar com o Estado, né, através de um fiscal, digamos assim, furar a fila. Na prática, ele quis receber um direito dele, só que antecipadamente. Aí, por essa questão de furar a fila, é tratado como corrupção. E também porque o cara levou dinheiro nessa operação. Eu não conheço os pormenores da operação, mas o problema do crédito de ICMS, inclusive agora a gente teve, na semana passada, uma operação deflagrada aí, 38 escritórios de advocacia, foi para a mídia, todo mundo ouviu falar, tem escritório grande. O Nelson Williams, vamos falar, o nome que é citado, é o dele. O maior deles é o Nelson Williams. O Dr. Nelson Williams, né? Mas também não, é uma operação do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas a questão do ICMS ela é muito relevante e gera realmente essa repercussão toda, porque é muita grana envolvida. É importante deixar claro, a notícia que se fala é de 3,8 bilhões. Exato. Mas 3,8 bilhões do quê? É que não se explica, dá a impressão que os escritórios roubaram do governo 3,8 bilhões. As notícias postas levam a entender isso. Leva a entender isso, mas não foi isso que aconteceu. É o governo dizendo que deixou de arrecadar 3,8 bilhões. Porque não é assim uma coisa assim, o cara foi lá e pegou o dinheiro. Ele está dizendo que da forma que foi feita as compensações, da forma que foi feita a triangulação desses créditos, o governo deixou de arrecadar 3,8 bilhões. Porque é o crédito inidôneo, né? Então é um crédito gerado que ele é irregular. Segundo as matérias informam, não tenho conhecimento. Sim, mas você concorda que, da maneira que eu estou colocando aqui, é uma coisa totalmente diferente do que a matéria está levando a entender. Sim, sem dúvida. Quem não sabe do assunto, o cara Parece que o cara roubou 3,8 bilhões. Levou esse dinheiro do governo. Não. É o governo que está dizendo que deixou de arrecadar 3,8 bilhões. Até porque é importante a gente separar o seguinte, você faz essa compensação dos créditos na esfera administrativa, muitas vezes, diretamente com a fazenda do seu respectivo estado, ou a fazenda federal, quando é crédito de PIS, COFINS, crédito da Receita. Só que isso qualquer irregularidade do ponto de vista do ente público que seja verificado, você vai ter um processo administrativo e no momento que aquilo acabar, se não for satisfatório para o contribuinte, ele tem a opção de se socorrer do Poder Judiciário. Mas o problema é que o processo administrativo do Estado demora anos.
Pode ser problema ou pode ser, do ponto de vista do contribuinte, eventualmente ele pode até ser uma solução se ele demorar muito tempo, porque veja, e eu vou falar sobre isso. Não, mas se ele tiver que receber... Não tô falando desse aspecto, tô falando Por que, numa que o hipótese governo, como por que, que o essa governo agora. não faz o seguinte? Você todo mês faz lá, você manda também as apurações de crédito e em 30 dias ele te paga. Não, esquece. Já que o governo quer ser tão eficiente na sua cobrança, por que não é eficiente também na hora de pagar o que deve? Eu já te falei da outra vez, na nossa conversa, que essa obrigação de fiscalizar e cobrar, ela é do ente público, né? A competência federativa, está na Constituição Federal, a partir do artigo 145, que ele fala quem é competente por criar, instituir, né, cobrar, fiscalizar. É o ente público. Então, por exemplo, imagina que do ICMS é o estado do seu respectivo, estado de São Paulo, por exemplo. Só que ele delega para o contribuinte a obrigação de apurar e lançar o crédito, e se ele erra, ele é punido, quando a obrigação é do Estado. Exatamente. Não faz sentido. E eu falo o seguinte, você sabe quando que vai funcionar uma reforma tributária justa nesse país? Nunca. Sabe por quê? Muito simples. Ele tem o imposto da prefeitura, tem o imposto do Estado e tem o imposto federal. Uhum. Imagina que eu arrecado aqui em São Paulo 18% de ICMS, parece que o Rio é 21%, a alíquota cheia. Sim. Aí eu falo assim, olha, a partir de hoje a alíquota de ICMS vai ser 15% para todo mundo. Mas quem diz isso? Não, vamos supor que o governo federal determine que seja isso. Porque aí ele não pode, você sabe disso. Eu sei, aí o Estado vai dizer assim, tá bom, o governo federal, e como é que você vai me compensar os outros 3% que eu vou deixar de receber? No caso do Rio de Janeiro, os outros 6%. Não, eu vou te compensar te liberando dinheiro dessa outra fonte aqui. Ou seja, na verdade, não existe reforma tributária. Existe, na verdade, você trocar 6 por meia dúzia. Porque o Estado, para poder cumprir com as suas despesas, o pagamento de salário de professores, de tudo, funcionário público, não sei o que, precisa do imposto. Na verdade, existe uma ideia equivocada com relação à reforma tributária, que é de que houvesse um alívio na carga. Eu vejo que você realmente está por dentro, que eu te assisto nas redes sociais aí, te acompanho. Você está em tudo quanto é congresso importante de direito tributário, você está presente. Sim, pelo menos nos últimos 2 anos, principalmente por conta da reforma tributária, é um assunto recorrente e ele vai trazer consequências para os próximos 30, 40 anos no Brasil. Então, sim, é importantíssimo. Agora, a ideia equivocada do alívio na carga tributária não é esse, nunca foi esse o objetivo. O objetivo da reforma tributária, para quem acredita que ela será eficiente, porque existe essa discussão, é que seria simplificado o regime de tributação. Seria algo mais simples, mais fácil de lidar. E reduzir o custo do Brasil por conta disso, porque a carga tributária não é só o custo. Você sabe qual seria o regime mais simples possível? Imposto único. Mas nunca vai passar. Não tem como. Não é que não tem como. Não, tem como. A nossa Constituição não é possível. A gente precisaria de uma... mas aí faz uma PEC. Para que existe esse? Você tem uma Constituição que já tem 1000 PECs aí, sei lá quantas PECs já foi aprovada. Sim, tudo bem, é por projeto de emenda constitucional. O Marco Sintra e o Luciano Bivar, quando... Ideia antiga deles. Quando implantaram essa ideia do imposto único aí, o que era a ideia? Imposto único. Aí eu até mesmo uma vez conversando com o professor Marco Sintra, eu falei, professor, isso não vai funcionar. Eu concordo com a sua ideia, mas não do jeito que você está colocando. Não dá para todo mundo pagar um único imposto de 1%. A ideia era 1% de imposto. Eu falei assim, mas aí como é que fica o governo com relação à questão do comércio exterior? Hoje o governo, se ele quer, na verdade, que o industrial brasileiro venda mais, ele mexe na tributação do produto que está entrando. Então ele controla um pouco o mercado nessa situação. São os tributos extras fiscais. Exatamente. Então você controla a compra de insumos, sim, compra de matéria-prima. O IPI, por exemplo, é um imposto que você consegue regular o mercado, incentivando ou desincentivando. Exatamente, porque aí é a forma de você organizar também o mercado interno junto com o mercado externo, fazer um balanceamento. Sim. Mas que o imposto fosse assim, definisse setores, setor de serviço tecnologia, serviço de saúde, serviço não sei de quê. Com alíquotas distintas. Aí alíquota por setores. Sim. Alíquota setorizada, que amanhã eu aumento essa alíquota, eu diminuo essa alíquota conforme a questão de política monetária do país.
mas essas alíquotas sendo setorizadas. Aí você sabe por que isso nunca vai acontecer? Por quê? Um motivo muito simples. O que vão fazer os advogados tributaristas? Não tem o que brigar. Se a alíquota for 5%, 3%, ponto. Não há o que discutir. E é cobrada lá na fonte, não tem o que discutir. Bom. O que vai fazer os fiscais da Receita Federal? Você não tem como fiscalizar. O sistema existe, né? Então ele tem que, a máquina tem que rodar. A partir do momento que está tudo controlado na operação bancária, vai fiscalizar o quê? Todo mundo pagou imposto. Sonegação zero. Mas no momento, então, veja, se a gente teve uma reforma tributária discutida porque esse tema é discutido há 20 anos. O Código Tributário Nacional é da década de 60. Você sabe por que passou essa reforma tributária? Porque o governo abriu mão de barrar a reforma para ganhar aquela vagazinha no CAF. O voto de qualidade. O voto de qualidade. É o voto desempate. Sim. É o voto de desempate. Porque ali não tem processo menor de que 100 milhões de reais. É de 100, 200 milhões para cima. Eu falei para você do ICMS, o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, também são frações astronômicas. Eu tenho uns amigos que são juiz do TIT aí, que é o tribunal aqui de São Paulo. Cada estado tem um nome, mas aqui em São Paulo chama-se TIT. Tribunal de Impostos e Taxas. Tem um amigo que é juiz do TIT, ele sempre fala que vem na experiência, só me enrolando, nunca vem. É o doutor, hein, Brenda? Você que está aí na produção aqui. É o sogro do Renato. O doutor Sérgio Benichas, chamar ele aqui. Ele tem que vir aqui falar do TIT, como é que funciona o TIT, explicar como é que trabalha um juiz do TIT. É meu amigo, Sérgio. Então, é um querido. Mas ele é juiz do TIT há mais de 20 anos. Pergunta para o Renato, manda mensagem, qual é o nome do sogro dele para lembrar, que é meu professor, inclusive. Então. Aí o que acontece? Então, o governo dificulta demais a forma de cobrar os impostos. Aí você tem que criar sistemas complexos de controle desses impostos, porque se errar, a culpa é sempre do contribuinte. Sim, é uma injustiça, mas é. Se errar, o contribuinte é multa de 20%. 20%? Não, estou te dando um exemplo. A gente pode, constitucionalmente permitida a multa até 100% hoje. Mas eu tô... o cara da Receita lá, quando ele pega Receita Federal, quando ele pega qualquer coisa errada em você, ele só aperta um único comando e o sistema já calcula. O negócio que era 10 virou 50. Agora, vou fazer uma provocação aqui, professor. Imagina que se o indivíduo, pessoa física, ele deve na praça, está devendo, e ele não consegue pagar, e ele reiteradamente dá um calote aqui, outro ali, o que você faz com um indivíduo como esse hoje? Ele vai ter as sanções civis, né? Sim, vai ter o nome protestado, SPC, não tem mais crédito no mercado. Mas ninguém vai colocar ele na cadeira elétrica e fritar o cara, certo? Na verdade, não, depende. Se ele, na verdade, deliberadamente não recolheu o imposto, sim, ele é considerado um criminoso. Mas eu digo matar, literalmente. A gente tem pena de morte no Brasil? Não, matar certo? não. Naturalmente não. Matar não. Mas a empresa, ela será condenada à morte. A empresa, hoje em dia, ela será condenada à morte, porque essa será uma das consequências do Código de Defesa do Contribuinte, que, entre aspas, é do contribuinte. Então a gente está falando aqui, do Renato, dessa questão aí do governo, você é criminoso, não é criminoso, sim, de comete fato. crime, não sei o quê. Ou seja, é sempre o cidadão que é considerado criminoso. Eu fiz um paralelo, justamente. E o cidadão, vamos falar o cidadão, o contribuinte, seja ele CNPJ ou seja ele pessoa física. O governo nunca é taxado de criminoso. O governo é sempre uma vítima provocada que tem razão, não tem razão, a justiça dá o direito. Aí ele nunca tem dinheiro para te pagar, te paga com os precatórios, ainda bem que agora os precatórios pode ser usado como parte de pagamento. Né? Não, que é justo, né? Que é justo. Se você tem uma confusão, no direito civil, esse instituto chama-se confusão. Você tem credor e devedor, ambos, um de cada lado. Então, se eu tenho dívida perante o fisco e o fisco me deve, nada mais justo que a gente possa compensar. Tá. Mas então aqui no nosso tema de hoje, especificamente, eu sempre falo que o Brasil ele tem o melhor Código de Defesa do Consumidor, um dos melhores Códigos de Defesa do Consumidor do mundo. Tá, que é a Lei 8.078, do dia 11 de setembro de 1990. É um dos melhores Códigos de Defesa do Consumidor do mundo.
que eu diria, se fosse nos dias de hoje, jamais seria aprovado. Só foi aprovado na época que o presidente era o Collor, ele estava naquela fase que ele era popular, corria na rua, Sim. andava de jato, Jet ski, de né? caça, o cara era todo saúde em pessoa, era personalidade brasileira, assim, que todo mundo queria seguir, era ovacionado. Ele aprovou o Código de Defesa do Consumidor. Verdade. Aí agora surgiu essa nova lei, Código de Defesa do Contribuinte. O nome literalmente é esse, é o Qual Código que de Defesa do é? Contribuinte. Existe alguma semelhança com o Código de Defesa do Consumidor ou isso é só para inglês ver? Existe uma semelhança muito grande, que é o nome. E ficou por aí. Tirando o nome, eu não vejo semelhança alguma. Usando o paralelo do Código de Defesa do Consumidor, imagina que você... que no Código de Defesa do Consumidor você tivesse um rol gigantesco de penalizações ao consumidor, quando o objetivo é trazer direitos e garantias ao consumidor. Sei. O nome já é claro, o nome já leva a crer já leva essa conclusão. Agora, o Código de Defesa do Contribuinte, contrariamente do meu ponto de vista do que ele prega, ele traz obrigações e atribuições ao contribuinte e consequências que podem gerar fatos que não serão remediados no futuro para a pessoa jurídica, por exemplo. Só do contribuinte, mas para a pessoa jurídica especificamente. Mas esse Código do Contribuinte, ele faz alguma separação assim, mais para a pessoa física ou para a pessoa jurídica também? Não, para contribuinte, mas... Contribuinte. Para contribuinte. Então, a ideia qual que é? Infelizmente, a nossa carga tributária é uma carga tributária alta, você sabe muito bem disso, e existe, muitas vezes, como política financeira da empresa, até estratégia de eventualmente deixar de realizar o pagamento de tributo durante um determinado período de tempo, para que numa ocasião especial ele possa celebrar um acordo, ou então, por uma dificuldade de fluxo de caixa, ele não consegue realizar o pagamento naquele momento, atrasa um vencimento, paga outro, e então isso acaba se tornando uma estratégia de mercado, porque todo mundo basicamente faz isso, todo mundo passa por essas dificuldades. A lógica do Código de Defesa do Consumidor existe o seguinte: você é consumidor, existe um fornecedor, vários fornecedores. Sim. De serviço ou de produtos ou de qualquer natureza. São vários fornecedores. No caso aí, só existe um fornecedor, que é o governo. Público, exatamente. Ou é prefeitura, ou é estado, ou é governo federal. Então deveria ser Código de Defesa do ente público. Do jeito que está disposto na lei, deveria ser dessa forma. Então, na verdade, esse código foi feito para disciplinar o contribuinte. Para quê? Você segrega quem é o bom contribuinte de uma figura criada, denominada devedor contumaz. O devedor contumaz, nos termos que foi regulamentado, porque a lei ela foi promulgada em 8 de janeiro, no comecinho do ano. Só que a primeira regulamentação é a portaria conjunta número 6 da Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério da Fazenda Federal. E lá trouxe a discriminação de quem é essa figura, o devedor contumaz. Então, para esse indivíduo, ele vai deixar de ter alguns benefícios que serão concedidos ao bom pagador, existirá um selo, né? Qual benefício que o bom pagador tem? Conforme a nova portaria, ele vai, por exemplo, nas hipóteses de pagamento de contribuição social sobre o lucro líquido, ele vai ter desconto de 1% do valor se ele fizer o pagamento à vista. Essa é uma hipótese. Hipótese. Hipótese não, essa é a previsão, tá? Não é hipótese. Isso está previsto na portaria conjunta. E quando é que isso aí vai começar a valer? Não, já está valendo já. Esse já está valendo. Eu pago sempre em dia meu imposto. Até agora não tive desconto de nada. Mas a contribuição social você não paga, não. Você é do lucro presumido? Não. Tá, então tá bom. Tô falando para você não ser negado. Tem que ser no lucro presumido. Porque no Simples Nacional você paga a guiadaço. Inclusive ontem, olha só como é que é o negócio. Quer dizer, você não tem saída. Ontem eu tinha que pagar meu imposto, dia 20, pelo Simples. Tá. Aí eu descobri que o valor que eu ia pagar, o meu banco eu tinha que autorizar passou de um valor. Então eu tinha que fazer aquela autorização do banco. Eu fiz a autorização do banco, mas o banco, toda autorização que eu peço, ele não é na hora. Ele tem que liberar, parece que em 24 horas. E você não conseguiu realizar o pagamento? Não, eu tive que fazer o quê? Eu tive que transferir o dinheiro para uma outra empresa, que eu tinha um limite maior, paguei com outro CNPJ para não deixar de pagar o imposto. Ou seja, agora
cometi de alguma forma uma infração, porque quem pagou o imposto da minha empresa não foi a empresa devedora, foi a outra empresa que eu tenho, mas eu fiz isso para salvar a minha pele, porque se eu não pago aquele imposto na data de ontem, quanto é que eu ia pagar de multa? Então, aos olhos do fisco, pode ser de fato, porque o fisco ele vai, do prazo decadencial de 5 anos, ele vai verificar se ocorreu alguma irregularidade. Ou seja, se cruzar com o meu banco, pode ser que dê incongruência. Eu não vou dizer o seguinte, eu não comprovo que eu paguei pelo meu banco, que é o devedor daquela empresa. Mas como é que eu fazia se eu fui vítima de um problema de tecnologia do banco? Se o ente público for atrás de você por conta disso, aí você tem advogado para poder resolver esse problema. Aí é pior, melhor pagar a multa. Tem que pagar o advogado, pô. Porque essa é a ideia, veja. Foi uma razão, você não foi algo deliberado, não houve o dolo para que você prejudicasse o fisco, foi uma circunstância. Só que o fisco ele sempre quer prejudicar o contribuinte. A ideia é essa. Pois é, porque há duas empresas que eu tenho, por acaso as duas eu sou o único dono. Sim. E eu estou num banco mais digital, para efeito de pagar menos tarifa, e no outro eu estou num banco mais tradicional, que eu pago uma tarifa mensal alta. Certo. Então, eu de qualquer maneira arrumei esse artifício para poder pagar. Sim. Antes disso do que nada. Sim, porque lógico. eu preferi não ficar em débito com o Estado, ou com o governo, né? Sim. Mas na verdade é uma coisa assim terrível, né? Mas veja, eu comecei a falar para você aqui que quais são os benefícios. O desconto de 1%, você ter vantagem no atendimento no órgão público fiscalizador, por aí exemplo. fazendo essa pergunta Mas aqui, é muito pouco. Fazendo essa pergunta aqui, por exemplo, no Código de Defesa do Contribuinte, eu deveria ter um canal dizendo o seguinte: estou comunicando que tentei fazer o pagamento e por um problema do sistema bancário E não consegui fazer o pagamento. Alheia à minha vontade. Posso tentar pagar isso no dia seguinte? Não tenho como falar. Ou seja, ou eu pago, ou eu simplesmente sou devedor. Tá, então eu vou falar para você o seguinte. Esse código defende isso? De modo algum, é migalha o que o código oferece. Então, o que eu disse para você, por exemplo, do desconto de 1%, mas você teria atendimento preferencial no órgão público se você tem esse status de bom pagador. É muito pouco. É pouca garantia. Agora, do lado contrário, por exemplo... Antigamente, no banco tinha a fila de quem tinha cheque especial e não tinha cheque especial. Bem observado. Bom pagador passa na frente. Quem tem dinheiro no banco tinha o limite, cheque especial. Aí estava numa fila. Exato. Depois, eu vivi essa época ainda. Mas olha o que acontece. E aí, do lado contrário, professor, por exemplo, o cara foi considerado devedor contumaz. No momento que ele tem o status de devedor contumaz, ele não pode, por exemplo, ser contratado mais pelo ente público, ele não pode participar de licitação, por exemplo. A primeira restrição. Mas é aquele cara que não paga nunca, basicamente. Eu discordo, porque, por exemplo, se você tem uma empresa que tem uma dificuldade temporária de fluxo de caixa, se o indivíduo ficar 4 meses sem realizar o pagamento do tributo, é absolutamente normal. Tão é normal que se você tem uma transação tributária com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para cancelar o acordo que você celebrou, você tem que ter vencido 90 dias. Ele já considera que é algo normal 90 dias o atraso. Então, se você deveu 4 meses seguidos, ou se durante o ano todo você deveu 6 vezes, 6 ciclos de arrecadação, você já pode ser considerado devedor contumaz. Sei. Então é um absurdo. Ou seja, a pessoa que paga todo mês, mas não é pontual. Eventualmente pode acontecer, ele é devedor contumaz. Mas ela paga todo mês, só não é pontual. Sim, Se ele aconteceu essa circunstância 4 vezes no ano seguido, ele já pode ser considerado. Se ele tem uma dívida com ente público de 15 milhões de reais e o patrimônio declarado não é superior a isso, ele também pode ser considerado devedor contumaz. É mais uma hipótese. E se o indivíduo deve 14 milhões e 500? E aí? E se é uma empresa gigante, uma multinacional que 15 milhões faz parte da rotina dela? Os bancos. Instituição financeira. Sim, os bancos. Os bancos são sempre os maiores devedores de imposto, sempre. Você vai lhe interessar muito. Eu sei que você já participou de algumas recuperações judiciais. Já. Você sabia que se a empresa em recuperação judicial, primeiro que ela não poderá requerer a recuperação judicial se ela for considerada devedora contumaz. Mas se ela já estiver em recuperação judicial e for considerada devedora contumaz, o que vai acontecer? Vai ser convertido em falência direto.
Mentira. Juro pra você. É sério? Eu não falei pra você que é uma sentença de morte? Eita. Disse pra você. Olha, e olha o seguinte, quem está na recuperação judicial tem preferência de receber os trabalhistas e o governo e aqueles devedores com garantia. Sim. E depois entra o bolo de todo mundo, que não tem garantia de Que não vai nada, receber, é o infelizmente. que se ferra. Então, porque o governo não aceitou entrar na recuperação judicial. Não, ele passa na frente. Passa na frente. Rapaz, esse país aqui, eu vou te falar o seguinte. E aí o que acontece? Existe súmula do STF tratando de, pra gente do universo tributário, a gente chama isso de sanção política, porque você, de modo coercitivo, coloca a faca no pescoço do contribuinte para que force uma circunstância que está fora do seu alcance. Então, quando você dá uma sentença, você exclui uma empresa, por exemplo, que tem a possibilidade de participar de uma recuperação judicial e converte a recuperação em falência, você exterminou a empresa. Então, ela é uma sanção política, e o que é combatido. Então, já existem decisões nesse momento confrontando o Código de Defesa do Contribuinte e a portaria. Até mesmo porque portaria não é lei, e norma geral de direito tributário tem que ser por lei complementar. A lei complementar trata, mas a regulamentação não está de acordo. Então tem muita matéria para discutir. Eu vou te falar o seguinte, é guerra de advogados. Sim. Isso é uma verdade, professor. Não, Com a reforma tributária, o que começou... Ainda é uma área dos advogados que tem emprego, então. E vai ter mais problema emprego. Tributário aí, porque... E vai ter mais emprego, porque a gente cresceu, eu fiz faculdade, eu terminei a faculdade em 2007, então eu me lembro desse ciclo da academia, né, a pessoa falando, não, advogado tributarista é cheio de dinheiro, advogado tributarista ganha muito, mas por quê? Porque com a Constituição Federal, tudo era inconstitucional, tudo que existia de norma tributária, todas as sentenças, tudo que era penalização do contribuinte era passível de discussão. Pô, os caras encheram realmente o bolso de dinheiro. Só que as coisas foram se normalizando. Bom ou ruim o sistema tributário do jeito que ele estava, você começa a ter uma estabilidade, uma previsibilidade. E agora você pegou toda essa previsibilidade, jogou para cima e começou tudo do zero. Então você tem discussão, só o período de imigração a gente vai até 2033. E depois, mais 5 anos de prescrição. Até a década de 40, vai ter... E as discussões a gente falou do Tribunal de Impostos e Taxas, tem discussão de ICMS no Tribunal de Impostos e Taxas, que é esfera administrativa, que está sendo discutido desde 1997. Então, Renato, como é que você acha que deveria ser o sistema tributário brasileiro? Uma pergunta simples. Eu acho que o sistema tributário brasileiro deveria ser mais simples, não é uma solução... É uma pergunta simples. Como é que deveria ser o sistema tributário brasileiro? Não é uma solução para conta de padaria, é impossível. Tem que ter gente habilitada, gente como você, por exemplo, que conhece o mercado financeiro, que conhece a administração das empresas, já participou de recuperações judiciais, juristas, não pode ser gente antiga só, tem que ser gente nova, mais em consonância com o que está acontecendo na atualidade, porque existem coisas que não existiam lá em 60, na época do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, com todo respeito, é um código antiquado, não é do nosso tempo. Para mim, deveria ter, a minha visão é essa que eu acabei aqui agora há pouco, era do imposto único, mas definido por segmento empresarial. Faz sentido. Para o segmento de saúde, a alíquota é essa. Para o segmento de educação, a alíquota é essa. Para o segmento de indústria, a alíquota é esse. Eu tenho certeza que, se fosse dessa forma, o governo arrecadaria muito mais, porque não haveria inadimplência. Desde que o imposto fosse cobrado ali nas transações financeiras daquele segmento. A minha maior crítica com relação à nossa tributação é a tributação sobre o consumo. A gente tem um princípio constitucional que é que você, por exemplo, na isenção do imposto de renda até R$5.000, por que você tem a isenção? Porque a ideia é que você tribute menos quem tem menos riqueza, quem tem o signo presuntivo de riqueza menor do que quem tem um signo presuntivo maior. Por exemplo, a gente falou do advogado Nelson Williams, agora há pouco. Ele tinha as redes sociais, publicava bastante sua rotina pessoal, então é de conhecimento notório que ele adega de vinho com vinhos
caríssimos, Não, Petrus. mas qual o problema? Não Mas tem, qual é o não tem problema problema que nenhum. se o cara Não é tem rico não tem e quer problema. mostrar que é rico? Não acho. E pelo contrário, eu admiro o trabalho. Admiro o estilo de vida do Nelson Williams, porque é um cara que veio lá do interior do Paraná, era frentista, fez faculdade privada, igual eu fiz, ralou para poder pagar a faculdade e deu muito certo. Ótimo. Aqui no Brasil a gente deveria valorizar quem dá certo, não criticar quem dá certo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quem demonstra o signo presuntivo de riqueza maior, tributa-se mais esse cara. E quem tem o signo presuntivo de riqueza menor, tributa-se menos. Só que os produtos são tributados de modo igual, você não consegue tributar segregadamente. O que o Nelson Williams compra é o que o trabalhador que ganha 2 salários mínimos também compra em casa. Só que para ele a carga tributária é a mesma do que para o indivíduo que ganha muito. Então pesa muito mais na receita do indivíduo que ganha menos a carga tributária de uma lata de Coca-Cola do que para outro indivíduo. Mas aí não é um problema de quem ganha dinheiro, é um Não problema é- de quem não ganha. Não, o problema não é esse. O problema é que você tributar de modo igual o consumo, você não trata desigualmente os desiguais. Não, Isso é um princípio mas constitucional. peraí, vamos pensar assim. Eu sou um cidadão que ganha um salário mínimo, Sim, vou no açougue, a carne custa 10. ok. Eu sou um cidadão que sou milionário, eu vou no açougue, a carne também custa 10. Ok? E impacta muito mais a vida de quem? Não, a vida é de quem paga 10 aqui, não paga imposto sobre a carne do quem é pobre, não é porque a minha receita é pequena. Mas eu não posso falar assim, ó, por que a carne para mim, que sou rico, tem que custar mais caro, para a pessoa que é pobre tem que custar mais barato? O nosso princípio constitucional é esse, a gente tratar desigualmente os desiguais, é a isonomia, é um princípio que vem lá de Rui Barbosa. Certo. Porque o objetivo constitucional é a distribuição de riqueza. Eu não sou comunista, pelo contrário, mas o que eu quero dizer para você é que, de fato, se você quer uma justiça tributária, porque a gente aplica uma justiça tributária, por exemplo, no ITCMD ou no ITBI, Não, porque conforme maior a base de cálculo, que é o valor do imóvel, a alíquota permanece a mesma. Então você arrecada mais tributo conforme a base de cálculo que é mais alta. Só que no produto você não consegue. Eu acho assim, o que está errado não é nem essa questão do tributo para quem ganha menos ser mais barato e para quem ganha mais caro ser mais caro. Eu acho que não é esse o ponto. O ponto, na minha opinião... Eu acho que isso causa uma injustiça tributária. Não, na minha opinião, ela é o seguinte: eu tenho que, na verdade, dar condições para a pessoa que quer trabalhar de ganhar mais, ter mais receita. Mas isso Ela é uma premissa natural. Ela tem uma receita melhor. Então, a receita melhor. Por exemplo, eu vou mudando aqui um pouco de assunto, esse negócio da escala 6x1 aí. Isso aí, quem propôs isso está achando que vai resolver o problema do trabalhador. Não acho que está achando, não. Não. Na verdade, é uma questão bem o que eu vejo é assim, a pessoa do ponto de vista eleitoral, estou lutando por isso, para ir na escala 6x1. Para inglês ver. Olha, começou o super-homem, olha, começou aqui a Mulher Maravilha, olha, começou a pessoa que vai, na verdade, fazer isso ficar bom para todo mundo. Mas, na verdade, sabe o que vai acontecer? Isso aí foi sempre uma reivindicação do mercado e vai terminar acontecendo isso aí, que é o quê? E outro também está sendo feito de alteração nesse projeto. Continua sendo o título, entre aspas, escala 6x1, mas na prática mesmo, vai ficar o quê? O empresário vai poder contratar o trabalhador por hora. Você quer trabalhar para mim 4 horas? Vou te pagar por 4 horas. Quer trabalhar para mim 5 dias, 5 horas por dia? Vou te contratar por 5 dias, 5 horas por dia. Modelo americano. Você quer trabalhar 10 horas por dia? Ou seja, o empresário vai terminar ficando livre para contratar o trabalhador pela quantidade de horas que ele quer trabalhar. Mas isso não traria um benefício para a economia de modo geral? Eu acho excelente. Excelente. Isso é justiça. E tudo bem, pensar individualmente no direito do trabalhador, ok, mas isso vai gerar mais emprego? Agora o que estão vendendo para a população é assim, olha, você ganha 10 e trabalha 6 dias. Você vai continuar ganhando 10 e vai trabalhar 5 dias. O mercado se regula, não é desse jeito que Isso funciona. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Essa pessoa, inevitavelmente, ela vai ser demitida e depois vai ser recontratada pelo mercado, em outras condições. Que necessariamente não serão aquelas originais. Não, eu te contrato, eu pago só 8 agora. Só vou te contratar por 8, não é mais por 10. Não, mas eu ganhava 10. Não, mas vai lá. Ganhava 10 lá. Vai lá cobrar de quem inventou esse negócio aí. Não, de fato, é isso mesmo. Na prática vai acontecer isso aí. As pessoas serão demitidas aos poucos
e depois serão recontratados em outras condições, que se encaixa dentro do caixa na empresa. O mercado tem vida autônoma, então... Porque se não for assim, o cara, sabe que é uma coisa? Prefere fechar a empresa. Porque é aquilo que eu disse do Risco Brasil. A gente começou falando do Risco Brasil com relação à carga tributária e à imprevisibilidade, né, do sistema jurídico nosso. Porque é difícil alguém que vem de outro conceito, outra cultura, entender como as coisas funcionam no Brasil. Eu conversava essa semana com um colaborador do escritório sobre uma empresa que veio operar financeiramente aqui, mas não tinha autorização do Banco Central. Então ela criou um mecanismo para poder emprestar dinheiro, financiando locações. E eu entrei com algumas ações contra essa, eu conheci o pessoal porque eu ingressei com algumas ações de rescisão do contrato de locação, porque é contrato de locação, e o indivíduo falou para mim, pô, aqui no Brasil vocês estão desse jeito? Eu falei, ué, cara, o direito como está posto, e a gente tem uma cultura. Só que, para quem está lá fora, eles não conseguem compreender, porque é muito diferente o estilo, a cultura jurídica em outro lugar, então existe muita imprevisibilidade aqui, é um dos custos do Risco Brasil. Agora, a questão trabalhista é gigantesca também, o cara vai colocar dinheiro aqui, sabendo de como... A justiça americana, o número de reclamações trabalhistas, ele é muito pequeno. Aqui no Brasil, a justiça trabalhista, por incrível que pareça, e isso eu não sabia até outro dia, eu vim do direito do trabalho, minha origem é do direito do trabalho, né? Só perde para execuções fiscais. O número de execução fiscal é maior do que reclamação trabalhista. Porque, na verdade, a pessoa saiu, trabalhou certinho, recebeu todo o salário em dia, não fez hora extra, não teve assédio de nada, não aconteceu nada. Mas ela pega um advogado na rua e entra com a ação do mesmo jeito, e vai ganhar alguma coisa. Tem muito escritório que se você deixar cair o RG na frente, a ação está distribuída. E vai ganhar alguma coisa, mesmo que você não deva absolutamente nada para aquela pessoa. Tem escritório de massa que o que eles fazem... Que só você ter que contratar um advogado para se defender de uma coisa que você não está devendo, já te onerou. você já está perdendo. Sim. Essa justiça do trabalho brasileira, ela é uma vergonha. O que eu acho é o seguinte, o pessoal confunde direitos trabalhistas com abuso de empresários sobre o trabalhador. Eu vou falar para você na prática como funciona. Abuso é uma coisa, agora direito trabalhista... Eu trabalhei com o fui estagiário do Dr. Cássio Mesquita Barros Júnior. Simplesmente o maior advogado de direito do trabalho do Brasil. Não existe mais, infelizmente já passou, né? Já senhorzinho, mas ninguém foi melhor que ele. E o problema é que você deixou cair o RG na porta de um escritório de massa. Hoje em dia não tem mais isso, né? Que o pessoal faz campanha pela internet e tudo mais. O cara distribui uma ação e joga lá em cima. O cara tem uma rescisão contratual de 2, 3 mil reais, a ação virou 50. E aí a empresa faz uma proposta de 5, e aí fecha em 8. E assim, é na quantidade. Então joga lá em cima, o outro joga lá embaixo, o juiz sugere um valor que ele entende intermediário, razoável, e para que você não tenha que ir para outra instância, não tenha que depositar judicialmente, não tenha que ter aquela carteira, banco seguro, sustentando uma carteira com o escritório de advocacia, você paga algum valor. E aí a economia do direito do trabalho gira. Eu entrevistei aqui uma advogada especialista em direito do trabalho, ela falou, para você recorrer de qualquer ação, você tem que pagar uma taxa. Você paga 15 mil, pelo menos, de depósito recursal. Você tem que pagar uma taxa. Pô, mas não estou devendo, mas tem que pagar. Se você não puder depositar, você está dizendo que você não tem interesse na ação. Quando eu fazia direito do trabalho, isso lá na década de 2010 ainda, na hora a gente negociava e forçava um acordo, considerando o seguinte, falou, você não quer pagar esse valor aqui, então vai brigar e vai ter que pagar mais alto lá em cima. É melhor liquidar aqui agora parcelado ou ter que realizar o pagamento de depósito recursal de uma única vez? Tudo bem, você tem a possibilidade de reverter uma situação, mas é a possibilidade, não é a certeza. Complicado. Então, voltando aqui para o direito do contribuinte, que não tem direito nenhum, pelo que eu estou entendendo. Na verdade... Obrigações só. A única coisa é que ele vai pegar a fila do cheque especial. Então, vai ter parece provocação o nome Código de Defesa do Contribuinte, quando na realidade você só tem obrigações e sanções, você tem muita sanção. Porque, na verdade, eu imaginava da seguinte forma, que o Código ia nos dar um direito assim. Você é contribuinte, então, a partir de agora, você não vai ser mais tratado como criminoso. Você vai ter o direito de discutir a sua dívida, você vai ter o direito de provar, discutir com o fiscal, com a Receita, com o órgão
que a tua dívida não é aquela. Que você pode discutir essas questões, isso é um direito. Vem aqui, Anísio, vou falar uma coisa para você. Eu achei que o código ia nessa linha. Não. É um tratamento com respeito. Essa orientação existe no código. A presunção da boa-fé do contribuinte. E já deveria ser assim, porque você vive num país que você tem princípio do contraditório e ampla defesa. Se você tem contraditório e ampla defesa garantido, você já tem a presunção de boa-fé do indivíduo. Sei. O indivíduo é inocente até que se prove o contrário, não é condenado até que se prove o contrário. E no direito tributário, por exemplo, quando a Receita Federal lhe autua e você eventualmente apresenta uma resposta, existe uma decisão, você pode recorrer, vai lá pro CARF, ou no caso de São Paulo do TIT, você tem essa garantia, você tem a suspensão daquela exigibilidade da dívida que você tem, você pode tentar provar o contrário. Você tem Hoje, nesse código que deveria garantir a boa-fé, não está previsto. Isso, pelo contrário, você não tem nem a suspensão daquela exigibilidade. Eu não sei se eu posso citar nomes aqui, mas eu fui contratado uma época por um banqueiro para fazer a defesa dele, porque ele foi envolvido numa operação por uma ligação. Mas, na verdade, a questão era o seguinte: se o contribuinte se reúne com o fiscal, se o contribuinte vai até o fiscal, se ele estaria cometendo algum tipo de crime. Mas é uma presunção, né? Então, não, mas para efeito de fiscalização, o cara conversou com o fiscal, o cara tem um fiscal. Aí eu falei para o juiz assim: olha, excelência, a minha visão como perito especialista nessa área aí é o seguinte: a quem é que o contribuinte pode procurar quando ele está com dúvida de alguma coisa? Se o fiscal não serve para isso, eu não sei para que ele serve mais. Se eu tenho dúvida sobre como é que está a minha questão tributária, eu vou perguntar para quem? Para o encanador? Eu tenho que perguntar para o fiscal. Sim. Uma coisa é você ter uma relação promíscua com o fiscal, outra coisa é você ir lá bater na porta da Receita Federal, na Receita Estadual: olha, eu quero uma orientação sobre isso, sobre aquilo. E pode falar a verdade? Não acredite no que o fiscal te falar, porque se você perguntar para 5 fiscais diferentes, vai vir 5 respostas diferentes. Eu sou obrigado a dizer o seguinte: constitua advogado para você poder cuidar desse tipo de situação, porque de fato, o que acontece? Pode parecer, nossa, advogado toda hora, mas não, é porque as normas de direito tributário, os órgãos supralegais, eles têm regulamentações internas que necessariamente não estão de acordo com a norma superior. Doutor Renato, eu já fiz aqui perícia em revisão de auto de infração estadual. E você verificou atrocidades. E eu tenho vários amigos que são fiscais. E eu os consultei, assim: olha, estou com um caso aqui, você pode me dar uma dica aqui, uma coisa? Cada fiscal me disse uma coisa diferente. Sim. E é o mesmo profissional do mesmo órgão e tem entendimentos diferentes, ele como fiscal. E aí? Imagina. E aí bate no juiz, é outra análise. E vou falar uma coisa, infelizmente. E o contribuinte não tem que ter essa dúvida? Infelizmente. O problema é quando muitas vezes para no Poder Judiciário, muito juiz aqui vai ficar chateado comigo, mas muito juiz não entende nada de direito tributário. Uhum. Essa é a realidade. Você vai no STF, eu não conheço um especialista. Existe um ministro que ele diz que de fato ele é especialista em direito tributário. Eu tenho minhas dúvidas. Quando a gente fala assim, direito tributário, eu falo problema tributário. Sim. Porque, na verdade, o que existe hoje é o seguinte, cara: o Estado faz várias pegadinhas jurídicas, com normas e normas e normas. Toda hora que a Receita Federal baixa uma resolução, aquilo lá é para ser estudado na NASA. Porque... E o fiscal está vinculado à resolução, por exemplo. O problema é que a resolução muitas vezes não está de acordo com a norma superior. Com a norma. Porque é o que eu sempre falo o seguinte: vamos pensar assim no caso de banco. Uhum. Quem faz uma lei de banco, quem propõe normalmente é o Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional, que são pessoas que cada governo muda, a quantidade de pessoas que fazem parte desse Conselho Monetário Nacional. Já teve Sim. presidente que teve 11 pessoas nesse conselho, teve presidente que isso era 3 pessoas. Então eles fazem uma norma autorizada pelo Conselho Monetário Nacional.
qual é a função do Banco Central? O Banco Central é só pegar aquela lei que foi aprovada no Congresso, que passou pelo Senado, que foi aprovada, e ele vai agora regulamentar internamente para o Banco Central poder fiscalizar o sistema bancário. Certo. Isso são as resoluções do Conselho do Banco Central. Mas o Banco Central não é o órgão que faz a lei. Da mesma forma que eu entendo que a Receita Federal não é o órgão que faz a lei. A Receita Federal está subordinada a uma lei federal, né? E ele tem só apenas que regulamentar aquilo ali para que fique fácil para o empresário poder entender o que é que a lei quis dizer. A gente trata de normas de direito Mas tributário, então as resoluções, portarias, conjuntas, é tudo norma. Mas então, o que eu acho é assim, que a Receita Federal, em vez de ajudar, ela atrapalha em alguns casos, porque a lei diz isso, mas a resolução da Receita interpreta de outra maneira, e você fica, eu vou seguir o quê? A lei ou a resolução da Receita? Só que se eu não sigo a resolução da Receita, eles vêm lá, me fiscalizam e me dão um auto de infração. O que acontecia, por exemplo, o caso clássico é o tema 69 do STF, que agora já está consolidado, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Então, isso foi a tese de maior repercussão e maior valor brasileira de direito tributário. E até que isso fosse regulamentado que a Procuradoria-Geral do Estado baixasse norma interna para que os agentes aceitassem e a Fazenda do Estado de São Paulo aceitasse a compensação, era uma tese que já era discutida há muitos anos. E outra coisa. E você tinha infração, tinha multa, atualização monetária, e aí depois que consolidou, ok, tudo bem, mas tem muita norma que ainda cabe discussão, que ao entendimento de um advogado, ela é inconstitucional, por exemplo, mas se a determinação da Receita Federal é no sentido de cobrar, se não fizer daquela forma vai ser autuada. Outra coisa que a gente também se confunde muito com o que é o que não é. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, chamado PGFN, e o Procurador, o PGE do Estado, ele nada mais é que um advogado cobrador de imposto. Ele é um advogado do ente público. E ele, às vezes, baixam normas da Procuradoria que os empresários, eles seguem como se aquilo fosse uma lei. Não é. Eles são apenas advogados do Estado com procuração para cobrar o contribuinte. Tem natureza de conselho para quem... O cliente do Procurador-Geral da Fazenda Nacional é a Receita Federal. Então, quando ele orienta no seguinte sentido, natural que seus agentes da Receita Federal cumpram a determinação ou a orientação do seu advogado, que é o Procurador-Geral. É isso que acontece. Não quer dizer que isso está correto ou não. Cabe ao Poder Judiciário decidir. Ou seja, na verdade, funciona assim. Existe uma lei, aí existem os atravessadores da lei. Por exemplo, o PGFN é um atravessador da lei, a Receita Federal é outro atravessador da lei. E o contribuinte, que é o elo mais fraco nessa relação, não entende as resoluções da PGFN, não entende a lei, vai para o judiciário e você fala, pega um juiz também que não é especialista em direito tributário, como é que faz? Isso eventualmente pode acontecer. Ou seja, esse Código de Defesa do Contribuinte, eu estava até animado para falar contigo, mas agora estou triste. E eu sabia que eu faria isso contigo, infelizmente. Porque, na verdade, isso aí é uma armadilha, é para enganar bobo. Como dizia o presidente do São Paulo, o Juvenal Juvencio, ele dizia Arapuca. Tem que falar de time, rapaz. Falar de time, falar de São Paulo. Aqui. O meu time, eu, São Paulino, você corintiano, a gente pode pegar das mãos hoje. A verdade é essa. Rapaz, eu sempre falo o seguinte, esse negócio de time, não dá para discutir o Corinthians, porque o Corinthians está fora de qualquer discussão sobre clube. Sabe por quê? Existe Flamengo, São Paulo, existe Palmeiras, existe Santos, existe todos os clubes do Brasil. E existe o Corinthians. Porque o time que está com a confusão gerencial, com a confusão jurídica, pedido de intervenção toda hora, é tudo um monte de coisa, e no ano ruim ganha 3 títulos. Não, o Corinthians, e a gente já discutimos várias vezes, né, sobre esse tipo de assunto. Você sabe disso, sejamos honestos. Mas o Corinthians realmente ele é sui generis, é um negócio diferente, porque se fosse outro clube, se for o São Paulo, por exemplo, o São Paulo mal administrado nos últimos anos, está colhendo os frutos da má administração. Agora o Corinthians ele é mal administrado desde que eu nasci.
E Exatamente. tá aí. Sempre teve problema. Os contratos que o Vicente Matheus fazia com o jogador era coisa de doido. E tá aí. O Corinthians simplesmente existe. O Vicente Matheus contratar o jogador em troca de comprar uma casa para ele. E ele jogava de graça praticamente, dava uma ajuda de custo. E ajudava isso. Então, era o jeito português dele administrar. Mas, inclusive, o Corinthians agora firmou acordo com a PGFN, que eu vou te falar aqui um negócio. Escuta o que eu estou falando aqui agora. Está no podcast, está gravado aqui. Logo, logo vocês vão ver dirigente sendo preso por crime tributário, crime de contratos renegociados com lucro para quem renegociou. Uma série de coisas vai acontecer, porque a coisa já chegou no Ministério Público, já tem muita gente estudando isso aí, fiscalizando isso aí, logo, logo alguém vai pagar o pato disso aí. Então vai ter gente fugindo de ser presidente de clube. Entendi. Que hoje todo mundo quer sentar na cadeira de presidente, é uma briga para ser presidente do Corinthians, Sim. porque atrai patrocínio, atrai contratos de patrocinador, todo mundo quer ter a marca vinculada a um time grande, por conta da publicidade. Eu acho que tem que existir uma responsabilização na administração. Mas eu acho que vai ter gente que daqui para frente vai começar a pensar, eu não quero ser presidente, a não ser que seja para fazer a coisa certa. Eu quero aproveitar o ensejo, Anísio. Um ponto importantíssimo do Código de Defesa do Contribuinte e da regulamentação do devedor contumaz. E a gente não abordou isso. Isso é importante. Então fale. A gente tem uma legislação que ela é do crime contra a ordem tributária, que ela é do Fernando Collor de Mello, uma legislação antiga. E lá existia uma peculiaridade interessante, que quando você, sendo devedor contumaz, não existia a denominação, mas sendo devedor reiterado, o cara pedalando tributo mesmo, isso vira inquérito policial e é objeto da apuração do crime contra a ordem tributária. Isso não é de agora. Só que você poderia, segundo a lei, mesmo na execução, a gente tem entendimento nesse sentido, na execução da pena criminal já, se você fazia o parcelamento do débito, a punibilidade era extinta. E hoje, nem com o pagamento do débito, se você for considerado devedor contumaz e responder inquérito policial e posteriormente for condenado na ação penal, decorrente do crime contra a ordem tributária, você não tem a punibilidade extinta mais. Ou seja, você responde como criminoso e pode ser preso. Sim, de fato. E se isso acontecer, pagar o tributo não resolve seu problema. Porque antigamente o que acontecia? O cara, em última instância, falava, vou pagar. Então, meu amigo... Agora ele não paga. Então, eu não sei quantos presídios tem hoje aqui no Brasil, mas vai ter que triplicar a quantidade. Triplicar? Porque as pessoas, na verdade, estão sempre... Nessa questão do imposto, cara, é um negócio porque é o seguinte, o cara tem uma empresa para tocar, salário para pagar, aluguel, fornecedores ali do dia a dia. Ele sacrifica o imposto mesmo. Mas não é porque, na verdade, ele é um mau pagador, é porque ele não consegue. Porque ele não consegue vender essa caneca por 20 se o mercado está pagando 10. E ele, para sobreviver, tem que vender ela por 20. Se for por 10, ele quebra. Aí o que acontece? O governo praticamente imputa para ele essa condição. Eu conheço casos aí, doutor Renato, que já fiz os cálculos. Olha o que acontece. O empresário, ele lucrou lá, no final das contas da empresa, parece que foi R$80 mil de lucro, numa operação que não sei quantos milhões, mas só sobrou 80 mil na conta do cara, depois que pagou todo mundo, e o governo levou 300 mil. Tá louco. O governo levou 300 mil desse mesmo capital. Ou seja, o governo que não investiu nada, não correu risco nenhum, levou 300 mil do lucro dele e ele ficou com 80 mil de lucro. Aí o governo vai dizer que você é um mau empresário, não sabe administrar seu negócio. Não, é um sócio que não colabora em nada. Não, é uma situação assim, da mesma forma que eu sempre digo aqui, todo o setor fiscal de uma empresa, setor que cuida ali da parte de tributos, setor fiscal, todo esse funcionário devia ser pago pelo governo, porque ele não trabalha para a empresa, ele trabalha para o governo. Aquela história que nós conversamos no começo. É delegar a obrigação que não é do contribuinte, que é do ente público, ele que tinha que apurar. Ou seja, na verdade, está precisando realmente que exista aí uma entidade representativa de classe que defenda o contribuinte, porque eu acho que não tem. E o governo ele tem muita força política para aprovar o que ele quiser em termos de legislação
para punir o contribuinte. Para o governo, todo mundo que não recolhe o imposto é mau. Sim. Ele é uma pessoa ruim. Não pagou imposto, é uma pessoa ruim. E a chancela está agora com a lei. Está com a lei. Então, eu, governo, que estou lá no ar-condicionado, viajando, passeando, só fazendo flu-flu por aí, vou atacar os contribuintes. Tá errado Quando isso aí. ninguém gosta de pagar imposto, mas se você tem a sensação, a mínima sensação de respeito e devolução, de entrega, fica mais fácil de encarar você botar a mão no bolso. Agora, quando você tem a sensação de abandono do ente público e que ele realmente não lhe ajuda em nada, aí fica complicado. Eu acho o seguinte, vamos pensar aqui em termos de Brasil. Escola tem, saúde tem, não é boa, mas tem. Poderia ser tudo melhor, entendeu? Uma vez eu fiz uma brincadeira isso faz muito tempo. A brincadeira foi o seguinte, eu estava num programa de televisão, acho que era o programa da Olga Bon Giovanni, época de pagar imposto de renda, época de entregar a declaração, e eu falei o seguinte, por que vamos fazer uma proposta para o governo? O governo acha que está cobrando pouco imposto de mim, eu estou pagando, sei lá, 30% do meu salário para o governo, e o governo fica com 70%. Vamos fazer o seguinte, eu fico com os 30% livre, e o governo com 70%, mas só que eu quero escola padrão Colégio São Luís, aqui em São Paulo, padrão assim. Sim. Eu quero saúde padrão Sírio-Libanês. Eu quero tudo do bom e do melhor. Aí eu dou 70% de tudo que eu ganho para o governo. Eu fico com 30% só. Para mim tomar minha cervejinha, minha picanha. E aí, Corinthians. E aí assistir meu Corinthians, fazer minhas coisinhas. Mas eu quero tudo do bom e do melhor. Não quero me preocupar com mais nada. Vê se o governo topa uma proposta dessa. Chance. Não topa, porque ele não quer ter responsabilidade. Ele faz o seguinte, escola tem, você não estuda porque não quer. Professor ganhando pouco, infraestrutura nenhuma, não tem internet, não tem nada, tudo funcionando ruim. Apesar que hoje no Brasil, já tem alguns governadores que estão investindo bem na parte de educação. Aqui em São Paulo, parece que o governador do Piauí, parece que o governador do Paraná, tem algumas escolas do Ceará que os governadores fizeram algum trabalho bom, e tem que elogiar quando a coisa funciona. Mas na maioria das situações é ruim. O problema é que o problema é que no Brasil, uma crítica política brasileira, investimento na saúde, o agente público, o prefeito, o governador, ele consegue converter isso em votos? Então ele não investe na educação. Mas se não funcionar, queima o filme. Sim, ela está. A saúde principalmente. Se não funcionar, queima o filme. Renato, bom te receber aqui novamente. Eu aprendi que o Código de Defesa do Contribuinte não é de defesa do contribuinte. Não é. Ele é de defesa de quem não contribui. Exato. Defesa do ente público, da Receita Federal. É defesa dele. Receita da Fazenda, do município. Eu acho, então isso aí tem que ser desmascarado mesmo, e obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez, prestar esse esclarecimento para nós. E vamos ver mais para frente outro tema aí, quando for surgindo esses temas aí, a gente vai tratando aqui. Nós estamos aqui para isso. Eu fico muito feliz em colaborar, feliz em visitá-lo. O espaço está mais bonito. É bom poder encontrar meu amigo. Tá bom. E o tema, quando ele é relevante, eu estou à disposição. Eu estudo direito tributário, sou professor de pós-graduação em direito tributário. A gente está antenado, como você disse, em todos os congressos relevantes. Agora, no final do ano, a gente vai ter o do Paulo de Barros Carvalho, que é do IBET. E é importante que a discussão não fique no nosso centro, mas que a gente pulverize a informação. É importante que a informação ela circule. Tá bom. Então, eu agradeço você que esteve com a gente até agora. E esse foi mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. Siga aí nas suas redes sociais, aperte o sininho para contribuir com o nosso canal para ele continuar crescendo. Ok? Muito obrigado a todos e até um próximo episódio.